São isso? Rapaz, primeira coisa, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma reunião hoje. Drick me pediu para fazer a abertura hoje, que Ceci está um pouquinho atrasada. É, Respondendo a pergunta, né, que Drick fez, quando voltarem as aulas ao vivo, como é que nós vamos fazer com essas aulas à distância? A gente pode fazer a transmissão de lá, entendeu? É só encontrar uma câmera. Eu acho que essa tua câmera, Drick, é uma boa, que a gente pode instalar lá, né, em algum lugar da sala. E ficar transmitindo mesmo de lá e mantém, né? Para quem está distante, quem está doente, quem, né, por algum motivo não pode ir. Eu só acho que quando a gente voltar a fazer o presencial, aí a gente não deixa mais. Aí também é uma coisa que a gente pode gravar, né? Assim, pode determinar se vai continuar mantendo a gravação e a exibição para quem não pôde assistir no dia ou não, né? São coisas que mais para frente é que a gente vai pensar em como vai fazer, como vai seguir, né? É, eu já sei qual seria a resposta do mentor. Vocês também, Também, né? também, né? Mas eu acho uma boa, assim, fazer a transmissão ao vivo, sim. A gravação, talvez não, né? Mantendo a regra, né? De Vamos ver, vamos ver. oportunizar quem está presente, né? Nesse momento é difícil porque a gente está numa situação bem fora do comum. Por isso que as Bastante. aulas gravadas ajudam bastante, né? Mas no momento que a gente tem a possibilidade de chegar até a escola, essa a não presença, né, naquele horário passa até ser uma questão de indisciplina, né? Porque você pode estar ao vivo na internet ou você pode estar lá presencialmente. Então, temos opções, né? Pois é. E Mas a gente sabe depois como discute a melhor sobre isso. prática também tem os seus Seu benefícios, né? valor. Do ponto É, de vista espiritual, a isso. própria igreja se fortalece com a nossa proximidade física. A gente Exatamente. sabe, claro, como eu sempre digo, né? Eu sou realmente fã de quem continua conseguiu manter a disciplina de assistir às aulas online. Eu não falo nada contra quem não se adaptou, porque realmente tem pessoas que não se adaptam a esse modelo. É claro que a gente É, entende, mas quando a gente voltar à aula presencial, vai ser muito importante nossa presença juntos lá, vibrando juntos lá, naquela comunidade, naquele local. Tem um peso, sim, a presença física e junta, né? De outro modo, por que a gente encarna? Se a parte física e material da vida não fosse importante, a gente não estava aqui encarnado. E se a pois gente é. está aqui encarnado, então é bom que estejamos juntos, né? Também. Mas vai, Isso. Su. A abertura é tua. É. Eu vou dar o Deixa eu tema e continuar. abre outra pessoa. Eu não tenho muitos avisos a dar, não, né? Até porque eu fui meio que pega de surpresa. Mas tem uma coisa que aconteceu agora de tardinha, né? Que várias pessoas já começaram a relatar para a Drick, que a conta, né, do Facebook do Mentor Esfera foi invadida. E a gente já está providenciando, né, tomando as medidas cabíveis para tornar a conta dele uma conta memorial, que é uma possibilidade que o Facebook dá quando alguém falece, né, é de você tornar a conta dela memorial. Tem duas opções: ou você exclui, e a gente não acha interessante porque tem muita coisa, né, uma riqueza de mensagens e tudo mais que ele passava para a gente ali pelo Facebook também. E tem a possibilidade de tornar um memorial. Quando a gente torna um memorial, ninguém mais pode acessar, né, fazer login na conta dele. Mas a conta dele é mantida, né? E nós podemos visualizar a conta dele e tudo mais. Então, é, a gente vai iniciar esse processo de memorial, né? A gente nunca imaginou que pudessem invadir a conta dele, então por isso a gente não tomou providências antes, até, né, nem procurou se informar muito sobre isso. Mas essas providências vão ser tomadas, né, Drick, nos próximos dias. Então, em breve, a conta dele deve se tornar um memorial, né? Eu acho que logo depois da E reunião, Su, eu vou tentar fazer essa intervenção e se puder contar com tua ajuda vai ser ótimo. tranquilo, você sabe que sempre pode contar.
A gente, quando a gente dá entrada no memorial, o Facebook ele tem demorado alguns dias, assim, né, para formalizar, porque ele até bota num aviso lá dizendo que por conta da quantidade, né, de óbitos por conta do Covid, tem surgido muitas solicitações. Então, eles analisam caso a caso, né, porque a gente tem que mostrar a documentação, né, daquela pessoa, tudo mais. E como a conta Mentor Esfera é no nome que não é Hamilton, né, então a gente vai ter que provar algumas coisas, né, vai ser mais demorado um pouquinho para poder a gente trazer essa conta para um formato de memorial, mas eu acredito que não vai ser tão difícil, não. É, outra coisa que eu queria falar era fazer uma abertura meio parecida com a que SES faz, né? E ao invés da gente começar com o Como Vai Você, perguntar o que vocês preveem para 2021. Que isso aí também já vai fazer uma menção, mais ou menos, né, ao princípio, um dos princípios do hermetismo. Hermetismo. Então, seguindo a ordem de Cessi, né, que ela normalmente faz a ordem que está aparecendo na tela dela, eu vou chamar Marcela Andrade. Marcela, qual é a sua previsão para 2021? Tem jeito, né? Nem eu deixar a câmera desligada, você me esquece. Tá aqui, eu posso mandar o print screen para mostrar a você. Você é a primeira na lista aqui. Previsão para 2021. Eu espero sair de casa, ter minha própria casa. Independência, né? Carol e Rogério, o que é que vocês têm de previsão para 2021? Carol, Rogério, estão por aí? Dá para ouvir agora? Agora dá. Primeiro, rapidinho, eu não. A gente teve um problema com o computador aqui, não escutou o que vocês falaram sobre É, o começo, sobre como vai ser quando voltar presencialmente, porque isso é uma grande preocupação nossa, né? Que a gente consegue ver as aulas justamente porque elas são online. a gente vai tentar manter, Carol, vai levar uma câmera lá para a escola, né? Um notebook para fazer a transmissão a partir de lá, né? Para que não se perca, né? Para que as pessoas que puderem assistir ao vivo pelo link nosso, né? Pela nossa sala, aí mantém, né? Então, principalmente quem está longe, quem está doente, né? Que não vai para a escola não é porque não quer, não é falta de disciplina. É porque realmente está impossibilitado, fisicamente falando, né? Então, a gente vai tentar manter isso lá, a partir de lá. Talvez a gente tenha uma dificuldadezinha por conta da internet, né, Drick? Mas a gente vai tentar superar esses obstáculos e fazer da melhor forma possível nessa transmissão Essa ao vivo. parte técnica a gente vai conseguir superar, Su. Já tem Vai. o sinal lá em cima, aquelas coisas todas. Eu quero só Pronto. realmente definir o formato, porque eu acho É. muito injusto, depois que a gente voltar às aulas presenciais, não continuar com algum método de transmissão das aulas, exatamente pelo amor, pela disciplina de Carol, de Rogéria, de Kelly, de André. Andresa agora está aqui, mas quando ela É. estava longe, eram muito, muito assíduas, né? São Isso. pessoas que prezam muito pela disciplina e eu não posso simplesmente dizer não vou mais transmitir. Eu acho isso de uma injustiça tamanha. Também Então, acho. a gente realmente, eu pretendo muito manter algum modelo de transmissão, seja como for, mas a gente vai fazer isso de alguma maneira para poder prestigiar quem está distante e não pode vir para as aulas presenciais. Ah, o home office veio Respondido, para ficar, Carol. gente. Não Não é? não tem como brigar contra isso, não. As aulas online também vieram para ficar. As escolas agora estão todas nessa mesma linha. Então, a gente é uma escola, né? Então, precisamos continuar com nossas aulas online, né? Só que aí, Carol, assim, talvez não fiquem mais disponíveis no YouTube para assistir depois, essas coisas, mas ao vivo a gente vai fazer uma forcinha para ficar assim.
Beleza. Respondendo a pergunta, Sim. eu espero 2021 um ano de desafios também. Eu não. Assim, eu estou psicologicamente tentando me preparar para um ano de desafios ainda. E espero, de minha parte, fazer o possível para me preparar em nível de conhecimento e emocional também. Estar bem preparada para o que vier pela frente, seja coisa boa ou ruim. Previsão, eu acho que eu só posso fazer de mim mesmo, porque é o que depende de mim. Isso. Então, em vez de prever sobre o mundo, vou tentar fazer uma previsão sobre mim mesmo. E aí, no caso, é dedicar maior tempo para esses estudos espirituais. Agora que eu já passei um ano no concurso, me adaptando, entendendo como é que funciona essa nova rotina, é um compromisso que eu tenho não com outros, mas comigo mesmo. De fato, me aprofundar mais e dedicar um tempo maior para esse aprimoramento espiritual que eu acho que é necessário. Ótimo, Rogério. Cione, consegue falar? Deixa eu tentar abrir o microfone aqui de Cione. Cione, eu vou aprender Libras para você falar por Libras e eu poder traduzir para todo mundo. Ainda não estou nesse nível, não. Eu tô aqui com um probleminha, eu não tô conseguindo ver a câmera de ninguém. Minha internet hoje não tá lá, essas coisas. Clara, o que é que você prevê para 2021, minha linda? É Clara ou é Ivane que tá aí? Acho que não tá. Cleide Souza, o que é que você prevê para 2021? Boa noite. Boa noite. Eu sei que a gente não toma conta de nada, né? A gente pode até tentar organizar um pouco a vida. Não depende muito da gente, mas eu pretendo continuar com os estudos, né? Colocar em prática, até na minha vida profissional mesmo. Portanto, eu já tinha aberto em casa mesmo, alguma coisa, mas eu ainda não sinto essa segurança, mas é colocar em prática tudo que a gente está aprendendo, inclusive hoje, né? Hermético. Isso. É isso. Lu Ramos. Oi, gente, dá para me ouvir? Dá sim. Oi. Ok. Esse ano, para mim, eu acredito que vai ser um ano de ajustes, né? Desafios, muitos, que a gente ainda vai enfrentar, mas acredito que a gente já está se sentindo um pouco mais seguro para enfrentar. Mas a gente ainda tem muita coisa para se adaptar. Então, para mim, é um ano de adaptações. Hã? Lu Regina, pode falar? Oi, Oi. tá escutando? Queria que Tô essa escutando. Diz aí tua previsão. rapaz, também que eu tava sem olhar muito o celular. Vou esperar a César terminar de falar. Tá Tá certo. falando, César? Não. Ah, tá. Minha Fala. previsão, depois dessa semana que eu passei um susto aí com meu pai, graças a Deus ele saiu do hospital. A previsão é da vacina. Acho que acho que era tão importante para a população, tanto daqui do Brasil como a mundial, como para todo mundo. E nas questões, da questão pessoal, assim, aprimorar, assim, conhecimento espiritual mesmo. Porque a gente é tão... Eu sou muito apegada ainda
as coisas assim que todo mundo fala, né, da questão da espiritualidade, de não se apegar, de não se, né, ver a morte como. Mas eu vi que é difícil ainda para mim, tanto da questão ainda da morte do mentor, como também na questão de família, assim, que eu vi essa semana que eu sou super apegada ainda, assim, nessa questão de desapego, que eu É ainda não difícil, tenho. Lu. É muito É, difícil. então, eu espero ainda essa semana, quer dizer, esse ano ainda assim, me aprimorar mais nisso e tentar ter mais conhecimento nisso. Apesar que, olha que faz tempo que eu estudo isso, mas mesmo assim, eu vi que eu sou ainda muito apegada ainda assim a às coisas da matéria, do mundo aqui que a gente vive. É isso. Obrigada. Manu e Tiago, qual a previsão de vocês para 2021? Oi, gente, boa noite. A minha previsão no momento é arrumar a casa. Existem alguns cômodos aqui em casa, né? Que é praticamente uma bomba energética, assim, pesada, de coisa entulhada, de coisa guardada, energia parada. E aí eu sempre coloquei isso como meta de todos os anos e nunca cumpria, nunca cumpria. E esse ano eu consegui não só Iniciar? eu consegui tirar do papel, né? Porque Então, tem erro. e Então já aí tem alguém para botar a mão na massa, né, Manu? Tu planeja e ele coloca a mão na massa. é verdade. E assim, eu acho que apesar de ser uma atitude simples, né, é faxina na casa, mas quando a gente puxa memórias, né, de fotos antigas, de álbuns antigos, de documentos, a gente faz uma faxina na nossa vida, na nossa mente. Então, eu acho que arrumar isso é fazer uma faxina na minha cabeça, assim, na minha vida. Essa é a minha meta para 2021. Agora é tu. A meta de Tiago Quem é, é Diego? é otimizar o tempo, né? Para que consiga encaixar estudo, trabalho, espiritualidade, família, investimento, tudo, né? E voltar a essas benditas aulas presenciais que eu tô com saudade. Muito bem. Agora deixa eu ver. Eduardo, qual é a tua meta para 2021? Tua previsão? Boa noite a todos. A previsão é tempo claro. Tô brincando. A minha meta para 2021 é de retomar uma série de estudos que eu tive que parar, tentar reequilibrar uma série de fatores que ainda são necessários serem reequilibrados e tocar alguns projetos que na empresa principalmente precisam ser alavancados. Mas basicamente é isso, retomada, né, de várias coisas. Bem. Agora vamos para Marcela Nascimento. Qual a tua previsão para Oi, boa 2021? noite. Boa noite. A minha previsão para 2021, além do fim do governo Bolsonaro, é não planejar. Eu acho que 2020 me mostrou que planejar um ano é bem complicado. Você prever um ano é muito complicado e reafirmou muito o ensinamento do negro, né, do viver o agora. Isso não quer dizer que você não vai querer almejar algo para a sua vida, mas eu acho que a minha percepção para 2021 vai ser muito viver o hoje, viver o presente e fazer dele cada vez mais único. Ótima, Marcela. Mirela Guido, qual a tua previsão para 2021? Oi.
Eu concordo um pouquinho com o que Marcela falou, de viver hoje, mas eu também não sei viver sem me organizar, ou planejar, e eu acho que para 2021 eu vou precisar bastante disso. Mas eu não sei se como planejamento, mas talvez algumas metas, algumas coisas que eu gostaria de fazer e eu gostaria de conseguir colocar em prática, não na minha rotina. Acho que voltar a estudar, né? Alguma coisa dentro da minha área, voltar a ler livros. Eu sempre tive o hábito de ler. Esse ano, no comecinho da pandemia, eu li, e depois a gente foi sendo engolido pelo trabalho, pelas coisas do dia a dia, e outras coisas que também são importantes e nos dão prazer, e nos trazem tanta reflexão, ficaram um pouco de lado. Então, eu acho que isso é importante, me faz bem, e eu queria voltar como meta. Leituras, de vários âmbitos, né? Em várias áreas. Vou colocar isso como meta, porque é tanta coisa. Mas essa é uma que eu quero retomar. Ótimo. Rinaldo, bem rapidinho, para passar a bola para Drick. Diz aí o que é que tu prevê para 2021. Eu, Suzana? Você, Rinaldo, só tem tu. Certo. Não escutei direito, não. Olha, Desculpa. Ter Gileno lá do lado dele. o Gileno está ainda esperando, ele não chegou, não. Ó, a minha previsão aí, dentro do que Rogério começou falando, né, questão de prever para a vida da gente, é a questão de disciplina mesmo, né? Assim, a meta é a disciplina, inclusive para executar, porque eu adoro planejar. A pergunta é disciplina. Deixa de mentir, menino. Suzana, tu pode fechar o microfone de Cecília aí, por favor, para poder responder? Eu sou muito bom de planejar, sabe? Eu adoro, é uma coisa que eu adoro fazer. Agora, executar que é bom, nada, né? Aí tá a meta disciplina tanto na parte doméstica, para arrumar as coisas, profissional e principalmente espiritual, né? Dentro de estudo, ritual, tudo isso é a palavra-chave de sempre, é disciplina. Importante. Vivaldi, diz aí pra gente, qual a tua previsão de 2021? Boa noite. Boa noite. Feliz ano novo a todos. Volta a trabalhar comigo. Você tá doidinho. Bom, olhar um pouquinho mais para mim, né? Eu sempre olhei para todos, principalmente aqui em casa, meus familiares. E 2021 eu quero um ano onde eu vou dar uma focada em Vivaldi. Eu já venho com alguns planos, desde novembro que eu já venho me preparando. E provavelmente vai ser um ano que, se as aulas continuarem online, provavelmente eu irei me ausentar. Sendo presencial, aí sim eu vou me fazer presente. No mais, tocando a vida e seguindo em frente. Entendi, Vivaldi. E Ceci, tu, para fechar, diz tua previsão de 2021 e chama a Drica, faz a apresentação para ele para começar a aula. Massa. Tá, joia. Minha previsão de 2021 é deixar de mentir. Dizer que vou fazer tal coisa, como todo ano e não faço. Eu acho que eu vou esperar mais um ano, dizer o que é que tem para fazer, porque a gente está aprendendo cada vez mais a planejar até menos expectativa, digamos assim. Entretanto, eu preciso de algum tipo de planejamento, né? Que pelo menos o planejamento a curto prazo. E aí eu vou me inspirar em Manu. Eu estou no momento casa, lar. Então, acho que eu vou cuidar mais do lar e organizar várias coisas que eu já sei que esse ano vai me demandar. Eu me mudei agora há pouco, estou no processo de finalização disso. E o apartamento tem muita coisa para ajeitar. Como eu estou muito apertada, eu vou ajeitar pessoalmente aos poucos. Pintando cada cômodo, ajeitando a porta, consertando isso, entendeu? Então, acho que, a princípio, o que o Moano está me pedindo é isso, cuidar do lar. No mais, como muitos disseram, espero que as aulas físicas voltem, que eu estou louca para organizar também essas coisas presenciais na EFE e continuar buscando o autoconhecimento,
a pandemia me deu muita oportunidade para isso, para autoanálise. Eu estou cheia de bit para consertar, bit espiritual e emocional. E eu acho que quando voltar a atividade física na EFE, acho que vai poder fortalecer os laços. Eu acho que é um ano que vai pedir muito isso, fortalecimento dos laços, né? A gente teve muito tempo na quarentena, muito tempo na clausura, e agora é um ano do contato ser para resolver, para fazer, né? Para finalizar e fortalecer os laços. Acho que é isso. Drick tinha mandado uma mensagem para mim de 7 e pouco, eu acho, não sei. Não vi o horário, pedindo para eu fazer a abertura, só que eu não estava nem conseguindo logar. Eu só vi a mensagem dele tarde e estava com problema aqui na internet. Agora eu acho que está legal, eu acho que está todo mundo me ouvindo, né? A proposta desse ano, do mês de janeiro, na verdade, eu acho que é um presente para toda a EFE, porque a gente vai ter um preparo para o que vem por aí. Não é por acaso que a gente começou com as leis herméticas. Eu acho que Rinaldo deu essa ideia, se eu não me engano, ou foi Gileno, e acho que vai ajudar muito a proposta que Rinaldo tem para o ano dele, que é de disciplina. Para disciplina e organizar qualquer coisa, a gente precisa de umas regrinhas, de umas leis, né? Que faça uma ligação entre tudo que acontece e dê uma base firme para a gente decidir, para a gente começar, para a gente construir. E eu acho que o momento é muito propício da gente parar um pouco, tentar igualar os conhecimentos, tentar embasar toda a fé nesse conhecimento, embora eu sei que muita gente não está aqui no EAD, no remoto, mas vai ter esses vídeos guardados para qualquer tempo consultar. E esse aprendizado que o Dick vai trazer, eu acho que de verdade vai ser base para muita coisa que a gente vai construir. A gente vai estar sempre voltando a isso para dar continuidade aos trabalhos. E aí, eu sou suspeita para apresentar Adriano, porque é amigo, compadre, irmão de uma jornada longa que eu tenho certeza que não começou aqui. E foi uma pessoa, desde que eu entrei na escola, que eu tive uma afinidade muito grande. E a gente nunca teve problema, graças a Deus, nunca tive qualquer tipo de problema com o Adriano. É um meu compadre que tem carta aberta. Inclusive, essa semana eu fiz meio que um pedido de desculpa a ele. Aí eu vou aproveitar também para falar de duas coisas sobre isso na abertura. Que Drick já disse que não precisava, porque ele fez um comentário na aula dos Guerreiros da Luz, era uma proposta, e na hora eu rebati, no impulso. E aí depois alguém conversou comigo e disse, se tu rebatesse na hora, assim, eu dei minha opinião na hora contrária. E a pessoa disse, não era o problema de eu ter sido contra a opinião de Adriano, ou de eu ter sido contra a ideia. Era a forma que eu falei, que pode ter soado autoritário e deixar Adriano sem ter espaço para me contrariar, e ele acabou acatando. Eu digo, poxa, é mesmo. E isso faz parte do que eu sou. Até aí, nesse momento, quando a pessoa disse isso para mim, cheia de dedos, eu disse, faz todo sentido. Porque se tem uma coisa que eu sou, é impulsiva e autoritária. Isso é uma coisa que eu trabalho. E agora, no final da conclusão do ano, eu percebo que eu ainda tenho isso. Aí eu vou conversar com o Drick para pedir desculpa. Não por ter sido colocado a ideia abaixo, né? Ter sido contra a ideia e ter dado uma outra opinião. Mas pelo jeito que eu falei, no impulso, na hora que ele disse, eu falei, e eu não sei se. Ele disse, eu nem percebi, nem senti, você estava certa, lá. Mas outras pessoas podem ter tido essa percepção também. Eu achei maravilhoso a pessoa que percebeu isso, que tentou me. Que é um amigo também, que tem carta branca para fazer isso. Que eu sempre digo, me ajude a ser melhor, que às vezes a gente não se percebe. E tanto agora na pandemia como esse ano, eu acho que é um ano da gente tentar se perceber e contar com a ajuda do outro. Eu fiquei extremamente feliz dele, com muito cuidado, ter feito isso para mim. E eu ter reconhecido que faz parte de mim isso. Eu digo, mas você está todo completo de razão, porque eu sou assim, então eu vou conversar. Mas Drick disse que que não tinha que se desculpar, mas o resto da turma pode ter sentido, ter tido essa mesma percepção. E eu acho que isso faz parte do aprendizado. Então, Drick é a pessoa que eu reforcei, além desse episódio, eu reforcei. Drick, lembra que há muitos anos eu lhe pedi, quando estiver percebendo que eu tenho um discurso muito afiado, contundente, agressivo, que eu disse coisa que não devia, que eu machuquei alguém, me chame a atenção. No particular, conversa comigo, se cuidado, tu exagerasse nisso, porque eu sei que eu sou exagerada, às vezes posso ser arrogante, dona da verdade, autoritária, e só quem é amigo de verdade tem intimidade e tem a medida exata para chamar a atenção da gente para essas coisas. E eu reforcei esse acordo com ele.
dei de novo carta branca, Drick, da mesma forma que eu vou poder fazer isso com você, porque eu me sinto autorizada como amiga, especialmente agora que você vai estar no foco das luzes, né, como mentor, e que tem que ter muito cuidado na lida com as pessoas. Eu quero ter a autorização para fazer isso, lhe chamar de Aldri, cuidado com isso, observa isso, que eu acho que isso é importante. Eu reforço meu pedido. Quando perceber isso em mim, faça. E eu só faço esse acordo com o Drick porque a gente tem intimidade, tem muito afeto envolvido, muito cuidado, e é preciso cuidado e confiança para você colocar a sua intimidade e a sua evolução nas mãos também de outra pessoa, compartilhar isso. Então, para mim, Drick é isso. É um companheiro de jornada extremamente confiável, sensato, amoroso, cuidadoso, e é isso que ele faz com a gente e com a Efé. Então, assim, e aí eu vou aproveitar também para desejar que o 2021 dele seja maravilhoso, com coisas que deixem a alma dele verdadeiramente emocionada e cada vez mais certo de que ele está no caminho certo, que ele veio para isso. Que essa missão é difícil, que eu não queria para mim, mas eu tenho certeza que ele vai tirar de letras. Vamos lá no 3, pessoal. Ativar o microfone. Vamos. Saudação. Cada um ativa o seu. Eu não tenho mais poder para isso, não. 1, 2, 3. Venha de Venha onde de vier, onde É. vier. Vem venha em paz. Nosso mestre mestre é Jesus. 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 Daqui a pouquinho tu inicia, Suzana, o PowerPoint. Tu apresenta daí que eu vou acompanhando daqui, que vai ficar melhor para mim. Tá bom, tranquilo. Tá certo? Tu quer agora não? Daqui a pouco. Não, ainda não. Eu vou te dar o sinal, né? Eu acho lindo essa parte que César fala, né? Dar essa carta branca, ver que responsabilidade. E realmente eu me lembro, eu nunca me esqueço disso. Logo quando ela chegou na escola, pouco tempo depois, ela teve essa conversa séria comigo, junto com o mentor. E de lá para cá, já nesses mais de 20 anos, eu tentei, viu, regular ela, mas não tem jeito. Toda vez que eu procuro um defeito, eu encontro uma virtude maior. Eu digo, eu vou falar o quê? Quanto mais eu tento ver uma coisa para consertar nela, eu digo, mas eu carrego isso também, o que é que eu vou falar? Então a gente fica nesse jogo, né? Mas assim, eu entendo sim o lado dela, porque o nosso esforço é ser o melhor possível. E a gente não consegue isso sem o outro, sem a relação, né? Sem esse embate, sem esse entrave que a gente cotidianamente enfrenta. E é essa relação que nos lapida. Na verdade, e de fato eu repito, César, eu não me senti ofendido, sequer percebi esse movimento todo que você falou, como eu lhe disse, né? Mas fico feliz de servir de instrumento para esse autoconhecimento, esse esforço de ser melhor, né? Como uma sociedade seria muito mais justa, muito mais harmoniosa, se todo mundo tivesse essa serenidade de olhar para si, de reconhecer. Ninguém precisaria apontar o dedo para ninguém, né? Só o cuidado de estar sempre se vigiando nesse nível faria de todos nós pessoas melhores. Eu tenho muitas falhas, então eu não acho justo e nem me sinto na posição de apontar para ninguém. Então a gente precisa sim. Eu dou essa carta branca a ela também, é claro, né? Mas não uso, porque eu não me sinto no direito. Como é nesses momentos singelos assim, que eu sinto muita falta de Negão, né? Negão tinha uma palavra tão acertada que, ao invés de corrigir a gente, ele ensinava e tocava o coração de uma forma que a aula já se dava no simples acolher, no simples ouvir, no simples sorrir. E eu quero muito conquistar esse ensinamento dele, essa característica dele. E vou começar meu tema e vou começar minha abertura falando exatamente isso. Os temas que eu dou, eu não chego aos pés de Negão, eu não sinto aos pés do conhecimento de Hamilton Francisco Corrêa. Mas ele me deu a missão e eu confio nele. E por essa confiança eu cumpro a missão dada. Não é porque eu me sinta capaz, mas eu me sinto na obrigação espiritual de dar continuidade e de fazer o meu papel. Só isso. Não é que eu me sinta mais sábio, mais conhecedor, mais inteligente. Pelo contrário. Vocês me dão aulas, eu vejo a Andresa, eu vejo o Dró, eu vejo vocês fazendo coisas e aprendendo e se desenvolvendo.
que eu digo, bom, daqui a pouquinho, qualquer um dessas mentoras vai ser meu substituto natural. Não vou nem precisar fazer feito negão, apontar essa aí é minha substituto. Não, vocês vão acolher isso de forma tão natural e tão espontânea, que é por isso que eu digo, a escola já não é uma semente a brotar, já é uma árvore dando frutos. Eu tenho certeza disso. Ela não é uma coisa que ainda está por vir, não, ela já é. A gente só precisa agora fazer a manutenção de todos esses frutos e fazer ele multiplicar, é a nossa missão. A aula de hoje, ela fala e tenta ajudar vocês e tenta me ajudar, como tem me ajudado, a entender esse movimento, a ter maior consciência de como essas coisas se processam. Não é que a gente não saiba, não é que eu vá falar novidades, mas eu vou trazer pontos e vou tentar compartilhar o meu entendimento sobre esses princípios de uma maneira que ele se torne mais consciente a nós. Porque eu tenho certeza que muitos deles, enquanto eu estava relendo, enquanto eu estava preparando, eu estava me lembrando das pessoas, dos efesianos, e digo, essa fulano e ciclano já faz assim, Beltrano já faz assim. Eu já me lembro de pessoas que aplicam esses princípios de uma forma tão natural que nem percebem. Então, vocês vão notar que a forma como eu estruturei, eu não vou falar princípio a princípio, tá? Pelo contrário, o título do tema, na verdade, é uma provocação, né? Os princípios herméticos na atualidade, como se eles estivessem desatualizados. Na verdade, esses princípios, eles têm um pouco mais de 120 anos. Eles foram resgatados para nós há pouco mais de 120 anos. Os princípios herméticos em si, eu tenho certeza que eles são muito mais antigos do que isso. Mas de tempos em tempos, esse conhecimento precisa ser resgatado, reestruturado e entregue à posteridade, né? Para novamente esse ciclo se retomar séculos adiante. Então, a última vez que isso aconteceu foi há 120 anos atrás. E quando eu digo princípios herméticos na atualidade, não é que eu esteja atualizando. Eles não estão desatualizados. Eu apenas vou tentar modelar ele de forma que a gente perceba eles nos dias de hoje. Só isso. Porque cada um daqueles preceitos são tão grandiosos e quanto mais a gente se debruça sobre ele, mais eles se abrem com informações para nós. Mas isso não é um processo que possa ser ensinado como um professor passando uma aula para um aluno. Não é assim que o hermetismo, que os princípios herméticos se abrem para nós. Não é um processo de ensino de alguém que está em cima e sabendo mais. Não. O mestre, ele se debruça sobre o iniciado na medida que o iniciado é capaz de absorver. Então, o conhecimento se abre ao iniciado na medida em que ele o busca. Princípio de um novo entendimento e de uma nova realidade. Então, eu vou pedir para a Suzana começar a apresentação, antes que eu dê o tema, sem mostrar os slides. Os slides são bons porque eles vão favorecendo, né, imaginação. Desculpa. Então, a minha justificativa inicial é exatamente para dizer por que eu escolhi esse tema, né? E esse título, Os Princípios Herméticos na Atualidade. Por tudo que eu falei. É apenas para a gente enxergar com os olhos modernos, assim, por assim dizer, coisas que são muito antigas, mas exatamente por ser antigas, e é esse o brilho de tudo, eles não são e não estão desconectados da nossa atualidade. Eles não estão defasados. Ao contrário, parece que a ciência, a religião, a filosofia está um passo atrás desses princípios, porque sempre que algo novo aparece, você olha para eles e consegue perceber que isso já foi dito. E agora está sendo debruçado, está sendo aprimorado, está sendo desenvolvido. É por isso que são princípios. Ele apresenta uma porta que lhe dá acesso a um mundo de possibilidades.
E na medida que você vai desenvolvendo e se aprofundando em cada um deles, vai compreendendo como eles interagem, de modo que se tornam práticos e naturais em nossa vida. É esse o nosso esforço. Quando eu falo nosso esforço, é um esforço, sim, individual, meu e seu, mas também é um trabalho coletivo da humanidade. A humanidade trabalha de uma forma harmoniosa, algumas parcelas dela a favor e outras parcelas, né, aparentemente contra a própria evolução humana, mas a humanidade trabalha como uma só entidade. E que muitas vezes busca desenvolver princípios que aparentemente não assumem ser esses princípios que eu estou mostrando, mas que na prática são apenas formas diferenciadas para falar das mesmas coisas, né? São línguas e formas para revelar a mesma essência. E é como o mentor dizia, todas as verdades, a mesma verdade, porque a verdade nada se acrescenta e nada se retira. Ela é o que é, ela é perfeita. Então a verdade, a gente não acrescenta nem remove nada dela. Apenas compreendemos um pouquinho mais e tomamos consciência gradativamente do que é isto. E isto se revela na medida da nossa capacidade. Então não há nenhum moderador regulando para a gente o que a gente pode ou não pode aprender e saber e conhecer. Na verdade, esse moderador, esse bloqueio natural está dentro de nós. Na medida que a gente amadurece, na medida que a gente cresce, na medida que a gente se desenvolve, nós vamos tendo um novo olhar para as coisas que já estão. Tal qual uma criança que, em primeira série, aprende matemática básica e que usa a matemática para o resto da sua vida escolar. Mas que quando ela utiliza essa matemática no primeiro ano do ensino médio, ela já tem um olhar muito diferenciado da mesma matemática que aprendeu no primeiro ano do ensino fundamental. Não foi a matemática que mudou, mas o amadurecimento, a consciência dela que se tornou tal que foi capaz de absorver aquelas novas informações. Assim é com os princípios. Então, cada princípio que eu vou trazer hoje, não vou trazer os princípios, na verdade, né? Eu vou trazer os axiomas desses princípios. Vocês vão ver daqui a pouquinho como é que vai ser. Vão se revelar a cada um de vocês de uma maneira única, conforme o grau de consciência que cada um de vocês tem. Assim como eu vou revelar, eu vou compartilhar o que eu aprendi de acordo com o grau de consciência que eu mesmo carrego. Então, nós estamos compartilhando de um certo nivelamento de conhecimento. Nós estamos nivelando o nosso aprendizado. Na prática, é isso que acontece. Pode passar para o segundo slide. Exatamente por isso que eu justifiquei, exatamente por conta disso que eu falei, né? Eu queria muito abrir com esse primeiro axioma. Axioma é o seguinte, é uma coisa que é verdade, mas que não pode ser provada. Na matemática, principalmente, a gente usa muito esse termo, né? Axioma é uma verdade absoluta, que é verdade, você sabe que existe, você vê, você sabe sobre ele, mas que você não consegue prová-lo, porque ele não se prova, né? Um axioma clássico, o ponto. O ponto é uma abstração em que se diz que ele existe, é uma unidade, mas eu não provo. Não tem uma fórmula matemática que prove a existência do ponto, né? Mas o ponto é uma coisa e é verdadeira. Então, a própria matemática está toda baseada, muitas partes dela, em axioma. E isso não é diferente na hermética. A hermética também está baseada em muitos axiomas, ou seja, coisa que a gente sente no fundo do coração que é verdade, mas não tem como provar. Não há métodos de prova, né? E nossa mentalidade humana tão racionalista, algumas vezes precisa abrir mão dessa racionalidade e aceitar a verdade como ela é, sem pôr nem tirar, apenas aceitá-la. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Isso é um dos axiomas que eu acho belíssimo, e está no Kybalion, que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, no próximo slide. Mas eu quis abrir
com esse axioma por um motivo muito simples. Se os estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento, eu não me sinto apto a abrir essa reunião sem fazer uma pequena oração para poder pedir ao Pai, pedir àquele que nos inspira, pedir a Deus e aos santos anjos, e pedir a Deus e a seus mensageiros e seus espíritos, que nos inspire a entender da melhor forma possível esse material, ensinamentos que agora eu compartilho. Porque, Pai, eu lhe peço que me faça instrumento da tua vontade, me faça instrumento do teu amor, e que tudo que a gente traz aqui nesse momento compartilhado com a intenção que lhe cabe, e não o desejo que me motiva. Hoje, mas sim na oração, para que ele inspire a mim, que falo, e a vocês, que ouvem. Porque todos os princípios herméticos estão baseados sempre nessas polaridades, nessa harmonização que se complementa. Uma das primeiras coisas que eu percebi ao estudar os princípios herméticos é que, como as coisas na natureza, elas são sempre complementares. Muitas vezes a gente não consegue explicar como esses complementos se dão, mas a gente consegue reconhecer a harmonia em tudo quando esse complemento acontece. Quando as coisas se complementam, elas são harmoniosas. Quando elas não se adunam, quando elas não se complementam, naturalmente se tornam desarmoniosas. E a gente carrega o instinto de sentir a harmonia e a desarmonia nas relações, através das relações harmoniosas e desarmoniosas, complementares ou não complementares. E olha, eu não estou falando de oposições, não. Oposições é um tipo de complemento. Algumas relações precisam ser opostas para poder funcionar bem. Não estou falando de oposições, eu estou falando de coisas que não se harmonizam, porque nem se opõem nem se complementam, simplesmente desagregam quando estão juntas. E aquilo que não se complementa, ou que não exerce um equilíbrio de oposições natural, ela geralmente causa dor, causa sofrimento, não constrói, desagrega, destrói. Então, os princípios herméticos me ajudaram a perceber, de forma muito básica e instintiva, quando a coisa é harmoniosa ou desarmoniosa, segundo os frutos que produzem. Simples assim. E aí a gente se lembra de Jesus, né? Se queres conhecer a boa árvore, olha os bons frutos, olha os frutos que ela dá. Porque uma boa árvore não vai dar mau fruto. Então, é isso que o hermetismo e sua filosofia tenta nos passar através de seus tantos princípios, mas de uma forma muito mais aprofundada e específica. Porque aí, aquilo que você reconhece de uma forma instintiva, passa a compreender de uma maneira muito mais aprofundada. Porque você passa a entender os mecanismos pelo qual essa harmonia ou desarmonia se apresentam. A linha a qual ela flui. E quando a gente toma consciência, e é da natureza humana tomar consciência, nunca se esqueçam do lema que fundamenta, né, um dos lemas, um provérbio que fundamenta e que guia a nossa escola. A grandeza de Deus está nas coisas encobertas e a dos homens em descobri-las. Ou seja, é da nossa natureza descobrir e compreender de uma forma cada vez mais aprofundada estes princípios, essas leis. Ainda que não estejam realmente intituladas dessa maneira, muitas pessoas estão focadas em compreender e se aprofundar esses princípios na ciência, na religião e na filosofia, nesses três eixos principais. E você perceber como é que isso se traduz. Vejam, essa imagem, pode passar, Lu, para o próximo slide. Vocês devem estar vendo agora as várias capas do livro, né? Depois que ele foi lançado no primeiro ano, 1908,
Ele foi relançado várias vezes e até hoje ele vem sendo relançado. E aí eu quis colocar as várias capas que ele teve, né? Desde a sua capa mais esotérica e mística, né? Que é esse primeiro aí, ó, com uma figura representando Hermes. Me lembra muito o Arcano 9, né? Até as capas mais modernas, mais serenas, que apenas usam textos e cores, sem figuras. Mas quando ele foi lançado em 1908, ele foi lançado com o autor Os Três Iniciados. É um codinome, um pseudônimo que William Walker Atkinson, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, Atkinson, se utilizou para fazer o lançamento, ou, na minha opinião, o relançamento desse conteúdo. Eu presto muita atenção no formato e na quantidade e na maneira como alguns livros são escritos, porque, se eu não me engano, alguns livros de grandes sabedorias, principalmente filosofias esotéricas e místicas, eles não produzem grandes compêndios, ou seja, não produzem livros de grande volume. São geralmente livros fininhos, mas que dão um trabalho imenso para ser compreendido, né? Leva séculos, muitas pessoas lendo e relendo e comentando para a gente compreender. Veja, é assim com o livro, o Tao Te Ching, né? O Tai Chi, o livro do Tai Chi, o Kybalion, o Corpos Herméticos, que é outro livro complementar desse. Livros de grande sabedoria parecem ser sempre diminutos, mas encerram muito conhecimento, né? Como se fosse condensado, zipado dentro de letras e palavras e frases para a gente degustar ele ao longo de muitos séculos, de muitos anos. Não foi diferente com o Kybalion. E aí eu me pergunto, será que essa mente que escreveu e se intitulou Os Três Iniciados, foi ele próprio que escreveu, ou não seria, tal qual nos dias atuais, ele um médio de psicografia? Quantos médios de psicografia não traduzem textos dessa natureza sem se anunciarem como tal? Eu acho muito perfeito. Uma vez a Alciane comentando isso comigo, ela que me despertou para isso há muito tempo atrás, né? Ela me trouxe uma obra sobre o Egito, Ramsés. E aí ela comentando comigo, ela dizendo, Drick, olha esse livro, lê, eu gostei muito, quero que tu lê. Eu fui ler e adorei Ramsés. E ela me disse, tenho certeza que esse cara é um médium que psicografou esse livro, mas não assume, porque como romance vai vender muito mais, mas como um psicografado vai atrair muito mais polêmicas do que vendas. Na verdade, em muitos casos, há muitas pessoas que psicografam textos com tantos detalhes e com tantas informações que você até duvida que seja um romance. E em outros casos, como é o do Kybalion, eu acredito que segue a mesma linha. O cara simplesmente assumiu um pseudônimo e ele tinha essa característica. Ele lançou muitos livros de cunho místico e esotérico, demonstrando ter uma coerência e um conhecimento muito aprofundado sobre tudo isso, mas nunca colocava o nome dele. Parece que me lembra muito o que Allan Kardec fez, né? Hipólita Denisard assumiu esse codinome, esse pseudônimo, para deixar claro que aquele trabalho não era uma obra pessoal dele, era mais um trabalho onde ele servia-se de instrumento. Eu acho que aconteceu o mesmo com o Kybalion. É um livro em que resgatou uma informação no momento preciso, num momento muito bem definido, num momento planejado, não especificamente pelo autor físico, mas pela espiritualidade que o assistia. Mas de onde eu trago isso? Gente, apenas olhar o ano que ele foi lançado, 1908. A década de 1900 foi uma década muito atípica, como tantas outras, mas essa especificamente foi uma época muito atípica, onde a teosofia estava vindo e surgindo com toda a sua força, onde a psicologia ganhava um novo recurso com a psicanálise freudiana.
Isso eu só venho saber há pouco tempo agora. Muitas revelações e avanços no mundo, tanto na área da ciência, da filosofia e da religião, surgiram nessa década, como se sincronizados, né? Como se fossem harmoniosamente coordenados para atacar várias frentes e abrir para a própria humanidade novos leques de possibilidades em várias áreas. Não apenas em um setor, mas em vários setores e áreas de conhecimento humano, marcadamente na religião, na filosofia e na ciência. Então, esse foi um dos livros que, desde que foi lançado, nunca deixou de ser assistido, visto, relido e comentado, como muitos outros, é claro, mas cada um na sua área. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, tudo que eu falei foi sobre esse cara aí, William Walker Atkinson. E foi exatamente em 1908 que ele lançou o livro Kybalion, e que eu recomendo vocês terem, para vocês fazerem uma leitura e uma interpretação própria dele. Como eu falei, cada um vai colher alguma coisa desse livro, seja em que grau for, seja em que intensidade for. Todo ano, quando você reler, você vai estar com uma maturidade diferenciada e vai conseguir conquistar um conhecimento diferenciado sobre o mesmo assunto. É incrível como isso se dá. Se alguém quiser fazer pergunta, por favor, abre o microfone, que eu não estou conseguindo ver aqui o chat, tá? Eu não estou acompanhando o chat, não. Pode falar. Essa informação, assim, eu nunca li o Kybalion, comecei recentemente, né? E eu não tinha essa informação, você passou agora, eu tinha visto um vídeo que o pessoal comentava isso, que tinha sido William Atkinson, coisa e tal. Aí a minha pergunta é o seguinte, eu não estou aqui de forma alguma discordando das leis, tá certo? Mas, assim, essas leis herméticas, elas constam em algum outro texto que não seja esse livro, tipo, o Corpus Hermético traz as leis herméticas, ou só no Kybalion que veio, que tá descrito, que tá... Eu não estou negando, tá? É só para saber. O próprio autor fala que este livro é uma produção extraída de dentro da doutrina secreta. É uma síntese das leis que estão diluídas na doutrina secreta. Então, ele já faz uma ponte com esse conhecimento que está ali, que é muito mais vasto e muito mais complexo. Veja você, né? Se o Kybalion a gente acha difícil, ele já é uma extração de princípios que estão diluídos na doutrina secreta. A doutrina secreta, por sua vez, já é a tradução de textos muito mais antigos do que eles, né? A gente bem viu naquela sequência de temas sobre a obra de Helena Blavatsky. Então, o que está sendo dito aí está vinculado a conhecimentos que está disseminado no Egito Antigo. É o que defende o autor, é o que defende muitos estudiosos. Muitos espiritualistas reconhecem nesses princípios uma reedição de conhecimentos antigos que estão disseminados nas culturas e religiões antigas, mas que não estão sintetizadas e organizadas como aqui e agora, como nesta obra. É por isso que em cada tempo esse resgate de informação precisa ser feito de uma forma mais atualizada. E quem é que faz isso? Mestres inspirados. Pessoas que servem de instrumentos para esses mestres inspirados, iniciados. É assim que se dá a transmissão de conhecimento. Eu entendo o que você diz. Eu sei que você não quer dizer, essas leis foram inventadas. Mas, olha, vamos considerar a pior das hipóteses. Tudo isso saiu da cabeça de William. Vamos considerar que nada do que foi dito naquele livro tenha sido dito antes. Você se sente confortável de jogar esse livro no lixo, como se fosse totalmente inverossímil, produto da imaginação de uma pessoa louca? Eu não. Eu não me sentiria confortável em dizer que tudo que está dito ali é uma grande mentira, fruto de imaginação. Porque a gente precisa pesar as coisas como elas são.
O próprio livro dos Espíritos dizia, ó, toda vez que tem escrito alguma coisa aqui que se embata ou que vá de encontro ao que a ciência descobrir ou provar, descarte o que está escrito aqui. Até agora, o que a gente vê acontecer é que muitas descobertas científicas estão comprovando o que está dito, não só no livro dos Espíritos, mas em livros como este, assim como em livros coisas que estão escritas na doutrina secreta, no Lise Sem Véu. Só que é muito mais complicado para o corpo científico ficar resgatando essa informação do que simplesmente focar nas descobertas e no aperfeiçoamento e entregar essa fórmula atualizada. Mas quem acompanha, quem compara isso, resgata e diz, como é dito no livro do Eclesiastes, né? Não há nenhuma novidade embaixo do sol. Tudo é pura vaidade, é repetição. E é verdade. A gente está num processo de não só redescobrir coisas que já foram ditas, porque não é esse o propósito do incentivo espiritual que nos faz caminhar sobre a Terra. Então, a gente não está apenas resgatando coisas que já foram ditas, mas se apropriando daquele conhecimento, aprofundando e tornando ele útil à própria humanidade. Então, quando a física quântica entende a lei da polaridade, os cientistas que estão trabalhando nessa área e entendendo como funciona a polarização quântica, por exemplo, eles não têm a obrigação de revisitar os princípios herméticos que falam sobre a polaridade. Mas quem lê sabe, isso daqui realmente se parece muito com isso, como isso já foi dito. E será que não foi inspirado a eles para que não apenas resgatasse essa informação, mas se aprofundasse a tal ponto que possam utilizá-las? Eu li um artigo essa semana que a próxima geração da internet vai dar um avanço, eu só me lembro de Nego, né? Vai dar um verdadeiro salto quântico. Porque agora a internet, eles descobriram uma maneira de fazer comunicações que é muito mais avançado do que o wireless. É muito mais avançado do que a comunicação sem fio. É um emparelhamento quântico. Eles mexem numa molécula quântica aqui e ela replica-se em outro ponto do espaço. Ou seja, a informação agora vai ser instantânea, imediata, como no espelho, sem intermédio de nenhum tipo de onda. Emparelhamento quântico, polaridade, as coisas estão ligadas, está ligado. A gente começa a resgatar vários axiomas, aí é quando a gente volta ao hermetismo. Axiomas herméticos, ou seja, são coisas que são verdades, mas que ainda não conseguem ser provadas. Então, quando no hermetismo, né, na filosofia esotérica, tudo está ligado, eu aceito. Mas como é que eu aplico isso? É papel da filosofia, da ciência e da religião tornar cada axioma espiritual uma coisa concreta e prática para a humanidade. Aquelas que precisam tornar-se práticas. Então, essa unicidade que a espiritualidade diz existir precisa ser entregue de alguma forma à humanidade que a vive. Então, em algum momento da nossa história, a gente não só vai dizer somos todos um, como vamos sentir essa unidade. Então, o que era axioma passou a se tornar algo concreto, palpável, e a gente vai entender como funciona essa unicidade. Porque agora, nos dias atuais, eu digo, eu e você somos um, mas eu sou eu e você é você. Então, em que nível nós somos um? É no nível mental? É no nível astral? Porque no físico eu não me sinto um contigo. Eu apenas falo e repito isso, mas eu ainda não sinto isso. Então, talvez isso seja uma verdade no plano astral, no plano mental. E mas é também no plano físico. Só que eu ainda não tenho, nem eu, nem a humanidade, a maturidade para compreender essa unicidade. É um axioma, é verdade, mas não tenho como provar. Se não tenho como provar, muitas vezes eu não tenho como aplicá-lo. Assim esses princípios, assim são esses preceitos.
Respondi ou eu compliquei, Rinaldo? Às vezes eu me empolgo. Opa, Neto, respondeu e respondeu muito bem, viu? Assim, Graças a Deus. foi bem interessante, até porque você citou, que o próprio autor fala da questão da doutrina secreta e essa questão de compilar, né? Então, assim, tudo bem que não estava compilado, mas que já existiam espaçamento, mas em outros textos. Valeu mesmo. Exato. Então, vamos lá, Su. Então, o próximo slide é, na verdade, uma provocação, né? Porque princípios herméticos na atualidade. Eu meio que já respondi isso no meu ponto de vista, e eu quero deixar isso bastante claro, é o meu ponto de vista. Vocês podem encontrar uma nova justificativa ou simplesmente discordar de tudo que eu tenho dito. Quando a gente chega nesse ponto, por que estudar princípios herméticos na atualidade? Não sou eu que tenho que dar uma resposta, é você que tem que encontrar uma resposta. Porque são esse tipo de pergunta que vai justificar a nossa busca. E quando eu falo nossa busca, é nossa, mas também precisa ser algo teu. Entende que não adianta eu conhecer muito de hermetismo e dar um tema perfeito sobre hermetismo, quem me dera, e isso não ser uma realidade, isso não vibrar no teu coração. Tudo que eu falo aqui vai para os ares. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, isso não vai tocar o teu coração, porque no teu coração você não tem uma resposta para essa pergunta. Por que estudar os princípios herméticos? A gente precisa sempre dar propósito a tudo que a gente busca. Se eu simplesmente me lanço no mundo sem um propósito íntimo, se eu não busco descobrir e construir esse propósito íntimo enquanto ser encarnado, o que eu estou fazendo na face da Terra? Vivendo ao léu, reagindo à vida e não agindo sobre a vida e não colaborando com a vida, sendo um estorvo para a vida. Eu preciso conquistar essa consciência de que eu não vim à toa. Eu tenho um propósito e o mínimo que a gente precisa fazer é descobrir qual é. Qual é as nossas missões. Sione me lembrou isso da última vez que eu tive com ela, né? Ela repetindo o que Nego disse, a gente não tem uma missão, Sione, a gente tem várias missões. Não é apenas uma missão que a gente tem na vida, a gente tem várias missões na vida e a gente dá conta delas. É por isso que nós pegamos muitas missões. É porque em cada área, em cada setor da nossa vida, a gente consegue desenvolver várias missões. Tu tem uma missão no trabalho, assim como tem uma missão na família, assim como tem uma missão na antiga família e na nova família que constrói. A gente tem várias missões. Algumas a gente cumpre tirando de letra, outras a gente gasta a encarnação inteira para cumprir. Mas a gente tem várias missões. O pior que a gente pode fazer na vida é ignorar essas missões. É escolher o lado fácil, o caminho largo. Porque com certeza a gente não veio a passeio. Se a gente não veio a passeio, precisamos sim descobrir qual é a nossa utilidade, propósito e aquilo que nos motiva. Então, quando eu faço a pergunta por que estudar princípios herméticos na atualidade, não sou eu que tenho que dar essa resposta. É você que precisa descobrir isso. Não só para essa pergunta, mas para tudo que anda aprendendo. Precisa começar a perceber que cada conhecimento que conquistamos é uma responsabilidade que adquirimos, porque nenhum conhecimento lhe vai ser dado sem um propósito para ser aplicado. Se não, de que te serve? Adriano. Simplesmente vou acumular. Fala. Vivaldo. Oi, Vivaldo. Eu vou pedir um aconselhamento. Veja bem, eu no ano passado tive a oportunidade, no período da pandemia, de ler um livro de filosofia que foi de Epicteto, alguns chamam de Epíteto, que é a filosofia do estoicismo. E gostei bastante, pensei em passar para Sêneca, para Marco Aurélio, mas aí você me traz o Caio Baggio, que inclusive eu tenho esse livro. E aí eu te pergunto,
seria interessante eu ir para o Caibalion ou eu continuar no estoicismo que eu estou gostando tanto? Seria interessante você continuar nesse que está gostando tanto. Seria interessante você continuar naquele conhecimento, naquela leitura que está te tocando a alma. No fim das contas, se você se aprofundar bem num conhecimento que a gente reconhece ser nobre e verdadeiro, ele vai chegar no mesmo lugar que o Caibalion. Sabe por quê, Vivaldo? Porque quando a coisa é verdade, ela se repete. Não importa a forma, não importa o autor. Se a essência é a mesma, ainda que ela tenha formas diferentes, ela vai se repetir. Eu digo isso muito aos guerreiros da luz. Gente, a gente não precisa estudar todos os livros do mundo. A gente precisa estudar o livro certo e se aprofundar com todo o nosso coração nele. Porque se ele é o correto, ele vai revelar para mim o que todos os outros estão tentando dizer. Porque a verdade se repete. Dela, nada se acrescenta e nada se retira. Então, se eu estou estudando um livro, Moni Sadru, Tarô, que é puro hermetismo, se eu estou me aprofundando e conhecendo ele, eu estou me aprofundando e conhecendo todos os outros livros que falam de hermetismo. Todos os outros livros que falam de filosofia hermética. Porque, no fim das contas, a verdade vai se repetir. Isso já era uma coisa dita no Livro dos Espíritos. A verdade se repete. Allan Kardec utilizou muito desse recurso hermético. Ele fazia a mesma pergunta a diferentes médios e recebia respostas semelhantes. Ou todo mundo estava mentindo e não sabia de nada, ou todos eles estavam se esforçando para revelar a mesma verdade, sob a ótica que conseguiram interpretar. Mas repetiam coisas semelhantes. Então, Vivaldo, se você está estudando Epiteto, você está diretamente vinculado na busca da mesma verdade que eu, enquanto estudo o Caibalion, entendeu? Então, não mude de livro. Ao contrário, não divida a sua energia. Concentre-a. É um erro a gente achar que, por muito ler, vamos aprender alguma coisa. Na verdade, o conhecimento, ele brota na medida que eu busco. Se eu me divido em várias frentes, essa busca também se dilui. E esse conhecimento também se dilui. Vai ficar mais complicado. Fora a formação acadêmica que exige, entre aspas, várias frentes de aprendizado, na espiritualidade, eu aconselho se concentrar num livro que te desperta coisas que são como isso que Vivaldo falou. Eu estou adorando, eu estou amando, eu estou aprendendo. Aí faz sentido. Não adianta ler um livro que não te toca. Por mais que tenha sido pelo maior mestre do mundo. Se o que ele está falando não reverbera no teu coração, para que tu está lendo? Você não está em harmonia, você não está amadurecido, você não alcança ainda o que está sendo dito. Era melhor ler alguma coisa mais simples, mas que te despertasse a alma, que te fizesse sorrir, que te fizesse sentir e ter vontade de ensinar aquilo que aprendeu. Aí sim, você está no caminho certo. Está me entendendo, Vivaldo, o que eu quero dizer? Sim, estou entendendo, sim. Vejam, o mentor, ele costumava me dizer isso. Diria que se você ler muito os livros certos, não vai precisar ler muitos livros. E ele fazia isso. Se lembra que quando você entregava, dava um livro de presente a ele, ele costumava dizer, eu já sei onde esse livro vai acabar. Não é porque ele já leu aquele autor e aquele texto, mas que é por conta do tema que ele carrega. Se ele for verdadeiro, eu já sei onde vai acabar aquela história. Adriana. Essa a lógica. Oi? Luciana. Oi, Lu. Uma vez também o mentor também falou assim em relação a que você está falando aí de ler vários livros. Uma vez eu estava conversando com ele, eu disse, eu quero fazer isso. Ele fez, não, Lu, se concentre só em um. Você se concentra só em um. Depois de algum tempo você vai para não misturar as coisas. Exato. E a mesma ler vários livros e você não se concentrar no tema do que está necessário, então, né? Exato, Lu. Então, isso vale para a leitura dos livros, isso vale para terapias, isso vale para filosofias, isso vale para tudo na nossa vida.
Não dividam sua energia em várias terapias. Não abrace cada nova técnica que surge no mundo. Ao contrário, se concentrem naquela que você já sabe, já conhece. Se aprofunde nela, porque cada um precisa ser fortalecido na sua própria fé e não ficar abraçando várias novas a cada novo lançamento. Então, eu sou muito conservador nesse ponto de vista. Muito conservador, porque eu sou muito resistente às novidades, porque, na verdade, quando você adentra naquela novidade, ela está só repaginando, né, ou colocando uma nova roupa e alguma coisa que eu já tinha antes e simplesmente não busquei. Então, tem muitos cursos que são extraídos daqui. Vocês querem ver uma coisa muito simples que eu estou falando, muito atual, por exemplo, a lei da atração. Quantos de vocês já não ouviram falar na lei da atração? Já não viram documentário? Já não leram livros? Já não buscaram palestras sobre a lei da atração? Se você se aprofundar e pesquisar como começou a lei da atração, você vai perceber que a lei da atração é uma extração do Kybalion, dos princípios herméticos. É uma aplicação comercial dos princípios herméticos. Desde a primeira vez que eu tomei contato com a lei da atração, eu percebi o mérito e o demérito daquele produto, porque é exatamente isso que ele é, um produto. Ele se transformou em autoajuda, ele se transformou em espiritualidade comercial, ele se transformou num guia que ajuda muitas pessoas, mas eu também percebi de onde ele nasceu. Então, por que eu vou estudar essa ramificação se eu tenho acesso à fonte? Eu prefiro a fonte. Me concentrar nele, por mais difícil que seja, entender isso, entender como ele funciona, porque a atração me vai ser revelada se eu entender isso. E se eu ficar na lei da atração, talvez eu seja desviado. Entenderam o que eu estou tentando explicar com isso? Desculpa. É por isso que é importante você responder perguntas dessa natureza. Por que estudar princípios herméticos? Por que fazer o que você faz? E sustentar a resposta e não maquiar a resposta. Para mim, tem alguns propósitos. Cultivar na minha alma uma semente de verdade. Estimular meu espírito na busca para ser o melhor possível. E alcançar um certo grau de iluminação interior. Para mim, iluminação se dá por um caminho que há muito tempo eu aprendi na escola. Eu me sinto mais próximo de Deus na medida que consigo compreender Deus. E só tem uma forma que eu tenho de compreender Deus, que é através do conhecimento. Para mim, as coisas de Deus se revelam pela busca do conhecimento e sua aplicação, e sua prática. Não é apenas conhecimento, é conhecimento. Aprendo a aplicar. Algumas coisas eu aprendo e simplesmente sou incapaz de praticar. Nem por isso aquilo que eu aprendi é ruim ou não me serve. Em algum momento essa semente vai brotar. Então, quando eu leio Madre Teresa de Calcutá e a obra que ela fez, eu me sinto muito distante de fazer e repetir e imitá-la. Mas isso não invalida a lição que ela nos deu. Mas isso não me torna um hipócrita porque eu leio e não faço. Eu apenas sou um daqueles que precisa dela. Nem que seja para ficar contemplando a obra. Mas eu me sinto muito melhor contemplando grandes obras do bem do que praticando coisas do mal. Eu posso não ser capaz de fazer todo o que quero, mas me nego a praticar todo o mal que desejo. Ponto. Posso não ser capaz de praticar todo o bem que quero, mas me nego a praticar todo o mal que desejo. E olha que a gente muitas maneiras. Então, meu esforço, quando busco obras como essa, é sempre praticar, se não contemplar, mas nunca
Essa incepção é a pessoa compartilhando com vocês que me dá propósito para buscar essas coisas. Minar a ignorância é tudo que podemos fazer para continuar firmes no caminho do despertar. Isto é semelhante a um passarinho que sai do seu voo. Ele alcança a iluminação que sai de seu ovo. Ele alcança a iluminação de muitas maneiras, mas isso não é o fim do processo, mas o começo de algo completamente novo. Assim somos nós. Toda vez que você desperta para uma nova consciência, você não chegou no fim do caminho. Você só despertou para uma nova realidade. É como um passarinho que sai do ovo. Ele não está pronto para voar. Mas só pelo fato dele ter nascido, ele tem um mundo de possibilidades pela frente. Mas para alçar voo, precisa de muita coisa. No nosso caso, para a gente alçar voo, a gente precisa de conhecimento, o alimento do espírito. Ou vocês não aprenderam qual é o alimento do espírito? O que é que fortalece a nossa alma? É informar e ser informado. E tudo o que vem disso é o nosso alimento. E tudo o que produzimos com isso é o que fazemos alimentar o outro. Informar e ser informado é nossa grande missão na Escola de Filosofia Espiritualista. O Milton nunca deixou a gente se esquecer isso. A gente não está aqui para fazer filantropia. Filantropia é uma consequência da conquista de consciência. Caridade é a primeira consciência, é o primeiro fruto que se dá quando a gente alcança o mínimo de consciência social e espiritual. Quando o pior das pessoas conquista um mínimo de espiritualidade, a primeira coisa que ele quer fazer é ajudar o próximo. Então, vejam, se a gente se sente bem fazendo caridade uma vez no ano, a gente ainda tem muito o que fazer. Porque isso é o básico. Tá? A comida e o alimento é o básico. Quando a gente conquista isso, quando a gente desperta para isso, a gente percebe que a gente pode dar muito mais do que arroz e feijão. E aquela pessoa que hoje recebe arroz e feijão, se a gente tocar a alma dela, ela vai receber um alimento muito mais nobre do que o arroz e o feijão. Jesus já dizia isso. A água da fonte e da água que trago nunca mais sentirá fome, nunca mais sentirá sede. É essa a missão que a gente tem enquanto efesianos. A gente não pode se esquecer disso. A gente, sim, precisa fazer caridade e fazer muito mais. Mas como o mentor dizia, eu não vim para isso. A minha missão é outra. O alimento que a gente traz é muito mais profundo do que aquele que enche a barriga. O alimento que a gente precisa desenvolver com muito afinco. E quando eu digo a gente, eu estou realmente incluindo cada um de vocês e lembrando a cada um de vocês a responsabilidade que vocês têm de compartilhar e construir com cada alimento desse que estão recebendo ao longo desses anos. É realmente uma cobrança, não minha, mas que eu sinto no coração de repassar e compartilhar com vocês. Então, ó, quando Ceci disse, eu não quero isso para mim, ela já herdou isso desde o momento que chegou na escola. E cada um de vocês disse, eu não gostaria de ter isso para mim. Vocês já têm, já praticam, já fazem isso. Cada um no seu canto, na sua medida e da sua maneira. Mas pelo simples fato de se reconhecer efesianos, já participam da obra. E como? E outra, não pensem que é possível a gente adiantar o despertar, acelerar a iluminação. Não é assim que as coisas funcionam. Não é porque eu faço todas as caridades do mundo que eu vou me tornar um santo. Não é a caridade que torna um santo. O santo é que pratica a caridade. É muito diferente. Há uma relação de causa e efeito e a caridade não é causa. E a filantropia e fazer o bem não é causa, é efeito. A gente ainda não descobriu a causa. Nós estamos em busca dela. Então, despertar e essa iluminação tão divulgada por todas as religiões e filosofias
é causa de muitos efeitos bons, mas nenhum desses efeitos causa a iluminação. Então, não é por simplesmente eu fazer caridade que me tornar um sábio, um filantropo, um sábio ou um iluminado ou um santo. Então, nesse momento, eu preciso lembrar que querer adiantar o despertar e a iluminação é mais um desejo, é mais uma ilusão de nossa ignorância. É uma prova de que a gente não conhece o processo. Mas pelo simples fato de buscá-lo, na ajuda. Então, pode passar, Suzana. O próximo slide vai meio que incentivar essa busca. Esse slide, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nessa escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. Esse axioma é um incentivo para a gente que pensa poder acelerar as coisas, mas que, na verdade, o que a gente faz é manter a chama acesa. O templo somos nós, é você. E é nesse momento, né, que eu agradeço a Deus por conhecer pessoas como vocês que têm mantido essa chama acesa, que têm mantido ano após ano essa chama acesa. Eu já vi muitas pessoas chegarem e partirem. Elas não mantiveram a chama acesa. Elas apenas buscavam abrigo. Elas apenas buscavam se aquecer, mas nunca aprenderam a acender a chama interior. Quando você acende a chama interior, você sente um calor que te mantém motivado. E aí você para de procurar. Porque você não precisa mais buscar esse calor em canto nenhum. Você só precisa desenvolver e nutrir essa chama interior. E aí, quando você sabe que ela está em você, para onde você precisa ir? Você já sabe onde ela está. Você precisa. E esse desenvolvimento não se dá de outra maneira que não pela superação dos próprios limites. E só tem uma maneira que eu sei muito eficiente de superar os limites. É se relacionando com quem nos provoca. É se relacionando com quem nos desmotiva. É se relacionando com as pessoas que nos desestabilizam. Afinal, são as relações que travamos que nos lapidam. Para o bem ou para o mal, são as relações que travamos que revelam a nós mesmos quem somos. Então, cada conquista, cada amor, cada decepção amorosa apenas revelou a nós quem somos e o que buscamos e os efeitos que isso causou na nossa própria vida. Então, muitas vezes, e muitas pessoas se estagnam na sua caminhada porque ficam aprisionadas a um passado de decepções, a um passado de má relações, que muitas vezes elas não foram totalmente culpadas por esses maus relacionamentos, apenas não conquistaram o conhecimento hábil para reconhecer relações tóxicas, pessoas que não agregavam e aí que não complementavam. E por não complementar, não construíam, só destruíam. É esse tipo de busca que faz a gente procurar o calor, o acolhimento de que tem para dar. Mas uma vez que a gente chegou junto de um mago como o Negão, e que não só nos acolheu, mas nos ensinou a acender essa chama interior, aí muitos de vocês renasceram. Ou vocês não querem me dizer que ao longo desses anos vocês não conquistaram essa posição? Mas é claro que conquistaram. Mentem quem diz que é a mesma pessoa depois desse período dentro da fé. Até os que se foram não são mais os mesmos. Alguma coisa levaram daquilo que aprenderam
da convivência e da relação que tiveram aqui dentro da escola. Então, é esse tipo de coisa que faz a gente forçar os nossos limites, olhar para dentro e buscar um conhecimento novo que vai além do habitual e do óbvio. Qual é o conhecimento que vai além do habitual e do óbvio? Eu vou para a faculdade e lá eu tenho muitos conhecimentos, mas o conhecimento que eu tenho lá é o conhecimento habitual e óbvio, necessário para eu ganhar aquele diploma, mas que quando eu boto aqueles conhecimentos na balança, sobra muito pouco daquilo que vai realmente me servir para eu exercer a profissão. Todo o resto é acessório. E alguns são até golpes de mercado. Então, a gente está imerso a muito conhecimento óbvio e passageiro. Mas há certos aprendizados e conhecimentos que ficam para o resto da nossa vida, porque interferem nas nossas escolhas, interferem nas nossas relações, e são as relações que constroem os nossos karmas. Simples assim. Essa é a escadinha. Conhecimento, alma, relação. Conhecimento que toca a alma define as nossas escolhas e as nossas relações. E são essas relações que constroem o nosso karma. E de vida em vida, a gente vai aprendendo a construir relações cada vez melhores e depurar o nosso karma junto com isso. Se vocês quiserem fazer pergunta, eu não estou vendo o chat. Por favor, me interrompam. Então é isso. Esse axioma, na verdade, é um agradecimento que eu faço a vocês, que mantém essa chama da busca acesa em vocês. Pode passar para o próximo. Então, é sempre um processo de autoconhecimento. É a conclusão que eu tiro isso, né? Por tudo que eu tenho dito nesse e nos slides anteriores. Toda vez que a gente joga na revela todo o conhecimento, acessar um novo conhecimento é um processo de autoconhecimento. Porque na medida que eu aprendo uma coisa nova, eu estou descobrindo sobre como eu reajo a isso. E descobrir como eu reajo a isso é se descobrir, é se redefinir. Eu estou sendo redefinido pelo que ando aprendendo no curso de psicologia. Assim como fui redefinido na medida que aprendi as coisas que aprendi na escola de filosofia. Eu fui redefinido na medida que vocês começaram a me chamar de mentor e eu comecei a chamar vocês de mentores. Porque cada conhecimento desse me fazia conhecer a mim mesmo. Então, quando eu digo, Cécia é minha mentora, o que isso significa no meu coração? Quando eu chamo Vivaldi é mentor, o que isso significa para Vivaldi? Então, todo novo conhecimento é um processo de autoconhecimento. Quando alguém te revela algo, você é mentor, você se descobre mentor de alguma maneira. E aí você precisa fazer jus àquilo que recebeu. Seja do outro, ou seja por você mesmo. Mas você precisa fazer jus àquilo que conheceu. E quando você tenta ficar à altura daquele conhecimento, só tem uma maneira de fazê-lo. Olhar para si. Como eu sou diante disto. Então, todo conhecimento é sempre um processo de autoconhecimento. Pode passar, Su. E, com isso, a posse do conhecimento, sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação, é como um amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento é como a riqueza destinada ao uso. A lei do uso é universal. E aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Esse slide retoma o que eu disse no início. Vocês precisam encontrar respostas da sua busca. Por que você acha que é necessário estudar os princípios herméticos? Porque se você não tiver uma resposta para isso,
a posse desse conhecimento, não vai encontrar manifestação na sua vida. A gente precisa sempre encontrar propósito para as nossas missões. A gente precisa sempre encontrar alguma maneira de tornar prática aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente conquista. Tá vendo? Oi. Vivaldi, mais uma vez. Você me tocou profundamente. Você nem imagina. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção na escola é essa questão de a gente debater e se colocar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de relacionamento, quer que seja com familiares, quer que seja hoje na EFE. Eu, de uma forma assim, quando eu tenho alguma conversa que eu não gosto da pessoa, em decorrência dessa conversa, eu me afasto. E aí você tocou numa coisa tão forte, e por isso que me fez vir aqui falar isso, porque eu uso desse artifício há muito tempo, e essa estagnação que você muito bem colocou, é assim que é assim que em alguns momentos eu me sinto, por não vencer a mim mesmo, e aceitar muitas vezes essa coisa de me afastar e de me isolar e ficar no meu canto. Vivaldi? É isso. Era só para falar isso. Entendi sua colocação e me senti assim muitas vezes. Mesmo participando ininterruptamente desses anos na escola, por muitos anos, em muitos momentos, eu me sentia estagnado, porque eu não entendia o fluxo que esse ganho de conhecimento segue. A gente muitas vezes estamos imersos nele, mas a gente não é capaz de reconhecer esse fluxo. Veja, quando você entra na escola comum, né? Quando a Heloísa entra na escola, tem uma ementa pré-determinada, tem um tempo pré-determinado e tem um cronograma a ser seguido. E isso meio que dita as nossas expectativas dentro de todas as outras áreas da nossa vida. Porque desde a nossa tenra infância, a gente é doutrinado a seguir ementas e cronogramas e cumprir prazos e metas. Então, desde pequeno a gente aprende que as coisas funcionam assim. Mas essa lógica que a vida e a sociedade nos impõem, ela é muito boa e útil para o desenvolvimento social, mas nem sempre se aplica ao desenvolvimento espiritual. Então, em algum momento, a gente está aqui trabalhando o nosso lado espiritual, forçando os nossos limites, nos mantendo e nos obrigando a aprender conhecimentos de cunho espiritualista, e durante esse processo a gente vai se sentindo estagnado, porque a gente está esperando e habituado a cumprir alguma meta ou prazo. E quando a gente não reconhece essas metas e esses prazos, a gente acha que está parado. Não sabe você que o simples fato de reconhecer essa estagnação é perceber que está conquistando um conhecimento e ainda se sentindo incapaz de colocá-lo em movimento. Mas o simples fato de estar acumulando já faz parte do processo de desenvolvimento. Porque ao longo desses anos que eu me sentia estagnado, nos anos seguintes, quando fui chamado e quando era chamado, tudo aquilo que me pesava e que parecia não ter utilidade se mostrou extremamente útil. Ou vocês não se lembram quando o mentor fazia aquelas pegadinhas entre aspas, né? E dizia, hoje quem vai falar é Drick, sem me avisar e sem me preparar. De onde eu tirava a segurança para me expressar, sendo chamado assim, de repente, se não daqueles anos que eu me sentia estagnado? Porque era lá que eu ia buscar as respostas para o que ele colocava ali de supetão, de surpresa para mim. Então eu sentia no coração que tinha a moral de falar, porque por muito tempo eu só acumulei.
E aí meio que vinha no meu coração, agora é o momento de colocar para fora aquilo que você pensava estar estagnado. Então, esse movimento, né, muitas vezes, é uma ilusão da nossa própria ignorância. A gente ainda não consegue vislumbrar como aplicar tudo que a gente aprende, mas o simples fato de estar buscando é uma preparação para o que virá. Em algum momento, a espiritualidade que nos move, que nos inspira, que nos ajuda, vai cobrar, entre aspas, cobrar, vai naturalmente colocar à nossa frente as missões de que eu tenho falado. Mas porque a gente está buscando. Da mesma forma que ele não perde tempo com as pessoas que insistem no caminho largo, eles vão dedicar tempo a quem insiste em se manter no caminho estreito. E o caminho estreito não é um passeio no bosque, é muitas vezes um processo de sacrifício, de aplicação e de autoconhecimento. Porque por mais que você não saiba agora, Vivaldo, como exercer tudo que anda aprendendo, tudo que anda aprendendo está fazendo parte e construindo o seu eu sou. Simples assim. Em algum momento, esses tijolinhos de conhecimento vão fazer sentido na obra da qual você participa. Nunca se vejam como centro de nada. Sempre se vejam como instrumento de tudo. Nunca se coloquem como o centro das grandes coisas. Mas tente se ver como participante das grandes obras. Porque, na verdade, é assim que nós somos. Nós somos co-participantes e não protagonista. Protagonista é Deus e sua natureza. Participante é todo aquele homem e mulher de boa vontade. Todo o resto é estorvo. Todo o resto ainda precisa despertar para essa coparticipação e colaborar. Até lá, estão atrapalhando esse processo, mas tudo faz parte da grande obra. Em algum momento, essas coisas se ajustam, essas pessoas vão agregar. Mas até lá, não fazer parte do grande grupo que atrapalha é nosso grande mérito. Se bem que a maioria dos efesianos já trabalha bastante a espiritualidade aonde quer que vá. Porque na medida que no trabalho você tenta e se lembra desses princípios, você está exercendo a espiritualidade aonde anda. Se na tua família você reconhece os teus limites e percebe, cara, eu ainda estou muito como Lu, né? Nossa, como eu ainda estou apegada. Você está exercendo a sua espiritualidade. Porque na medida que você se preocupa com o próprio apego, você reconhece a necessidade do desapego. Você reconhece que ainda carrega o apego, então você reconhece a nobreza do desapego. Eu posso apresentar para você muito mais de uma dúzia de pessoas que adoram se apegar, que adoram esse movimento de apego, que na verdade estimulam isso em si e nos outros, e que manipulam as pessoas por conta desse apego, que se utilizam do apego para conquistar o que querem. E aí vocês me digam se isso é ser espiritual ou fazer parte do grupo que mais atrapalha do que ajuda. Vamos lá, Su. Eu estou já concluindo a parte de hoje, tá certo? Só tem mais esse slide aqui, ó. Agora vamos analisar algumas aplicações práticas do que vou compartilhar. Essas aplicações, ela é o processo de introdução da próxima aula, tá certo? A próxima aula eu vou trazer para vocês as aplicações práticas, se é assim que eu posso chamá-las, dos axiomas que a gente estudou e que estão fundamentados nos princípios. Os princípios dos quais eu vou tentar elaborar eles vai vir por último. Por quê? Eu acho muito mais prático a gente entender como reconhecê-los na nossa vida do que simplesmente dar a teoria
e depois ir buscar uma aplicação. Não, eu vou inverter isso. Eu vou mostrar as aplicações que o próprio livro nos apresenta, para depois trazer para vocês a teoria repartida deles. Porque aí, quando eu falar teoricamente de cada um dos princípios, né, eu vou tentar deixar isso de uma forma mais lúdica e divertida possível, vocês vão entender as aplicações que a gente vai ver na próxima semana. Por hoje, eu deixo esse slide aqui, né, a gente levantando a cabeça como esse bichinho aí, olhando o que está por mim. E quero deixar agora o encerramento com Suzana, ou com Cécio, ou com quem quiser falar ou perguntar alguma coisa, mas às 9h25 eu acho um bom momento para encerrar, por hoje, o nosso estudo sobre os princípios herméticos. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Se não, pode seguir isso. Rodrigo. Tá dando spoiler, né, senhor? Oi, Rogério. Foi sem querer, eu fui tentar parar e passou adiante. Primeiro, parabéns para a aula e só dá mais vontade de assistir as próximas. Eu queria que tu fizesse um esclarecimento, Drake, porque quando tu falou sobre caridade, embora eu tenha entendido o que tu comentou, deu margem a uma interpretação que, a meu ver, podia estar equivocada. Então, só para que tu pudesse esclarecer isso para mim. Por favor. Tu falou que caridade é o produto da iluminação e não a causa, né? Mas isso significa que a caridade também não promove mudanças ou é um caminho para a iluminação também? Então, quem busca a iluminação através da caridade pode alcançá-la ou não? Somente, de fato, alguém que já se iluminou é que pratica a caridade? Se eu pratico a caridade intentando, com a intenção de, eu não reconheço a necessidade de ser caridoso, mas faço da caridade uma moeda de troca. Se eu pratico alguma coisa visando outra, aquilo é meio e não fim. Então, quando eu digo que a caridade não promove o santo, mas o santo tem como consequência ser caridoso, eu estou querendo explicar exatamente isso. Toda vez que você faz alguma coisa querendo outra em troca, por mais sublime que seja, você está gerando karma que vai voltar a si por conta dessa sua vontade. Então, você está fazendo caridade porque é um caminho de iluminação. Mas, na verdade, a caridade de todo o bem não é caminho de iluminação. Quando a gente entende que essas coisas fazem parte de um ser iluminado, a gente os imita, porque a gente ainda não é iluminado. Mas uma vez que a gente conquista esse despertar, a gente percebe a necessidade de todas as coisas. E aí a gente a faz e pratica, não porque a gente quer alguma coisa em troca, mas porque a gente reconhece a nossa responsabilidade e a necessidade de fazê-lo. Então é o bem pelo bem e por mais nada. É o amor pelo que ele precisa exercer e não porque eu quero receber algo em troca. Seja o que for. Se você deseja, se você faz algo intencionado com alguma coisa, você já foi pago. Então, todo aquele que faz uma obra desejando algum fruto, já colheu seu fruto. Então, é isso que eu quero dizer. Quando você acha que fazer a caridade vai lhe promover alguma coisa, então a caridade em si, você ainda não entendeu por que a faz. Você está utilizando-se dela. E isso é verdade para todas as outras coisas, né? Se eu sou uma boa pessoa porque quero colher méritos na vida espiritual, isso é um sistema de troca. A moeda é mérito. Aqui, ó. Chegou a pequena. Isso é um sinal para mim que eu estou falando alguma coisa que parece ser verdade. Então, é esse o caminho, entendeu, Rogério? Não, é isso que eu quero dizer. E eu entendo que, de fato, essa deve ser a nossa motivação plena. Seria justamente fazer o bem pelo bem sem pensar no retorno. Mas o meu receio é porque eu creio que a maioria de nós, e eu incluso, ainda estamos presos em determinados níveis mentais de pensamento em que
queremos ser algo que ainda não somos, queremos ser algo melhores, que ainda não temos capacidade. E como atingir esse nível, sabe? Vou falar, por exemplo, de mim, a vaidade, por exemplo. Eu tenho medo de ser vaidoso, de me achar superior a alguém. E eu não sei como afastar esse pensamento. A minha mente, sempre que eu penso nisso, eu penso em realizar ações opostas a isso, como realizar ações de humildade, modéstia, que, embora não signifiquem um resultado de uma pessoa modesta, podem me conduzir no futuro a estabelecer um novo padrão mental. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Estou entendendo. E você está antecipando o que eu vou apresentar semana passada. O que você acabou de dizer vai ser explicado na semana que vem com a lei da polaridade. Você está certo. Você está certo. Para 2020. Fica dizendo que o que Rogério antecipou que ele vai apresentar na semana passada. Na semana que vem. Foi mal. Então, isso que eu vou apresentar na semana que vem, Rogério, vai falar exatamente sobre isso que você levantou agora. Essa intenção, esse foco nos defeitos em prol das virtudes e vice-versa. Tá certo? Então, esperando ações, nós fiquemos inertes. Entendeu? Esperando. Isso, eu não sou assim, portanto, deixarei de fazer. A gente sempre se esforçar a melhorar. Exatamente. Alguém mais? Sucesso, fique à vontade aí. Eu não sei quem é que vai fazer o encerramento, mas eu acho que eu cumpri meu horário, cumpri aí as coisas. Eu acho que a gente está com um tempo já bem esgotadozinho, mas é aquele tipo de tema. Primeiro que a gente sabia que eu não ia esgotar nem perto do que seria o tema hoje. E eu acho que é a mesma sensação que a gente vai ficar no último sábado, que é aquele gostinho de quero mais, que é aqueles temas que o palestrante traz para dar vontade de você pesquisar um pouco mais, né? E é um tema muito complexo. E muito não é complexo de difícil, mas é de muito conteúdo. Então, assim, isso parece que quando você pega o livro, que tem aquele prefácio, a gente está no começo do prefácio, né? Mas foi um papo muito bom. Acho que todo mundo está ansioso já para a próxima aula. Eu já sei que está todo mundo também com a sensação de que um mês vai ser muito pouco. Mas é como eu disse no começo da introdução, são elementos que a gente vai ficar trazendo sempre, né? Para o resto da vida. Então, muita gente que já tem um pouquinho de conhecimento sobre isso, quando está dando uma aula ou fazendo comentário, resgata alguma coisa disso, né? Das leis herméticas, pelo menos. Foi maravilhosa a aula. Acho que a gente já passou do tempo. Queria só dizer a todo mundo que começo de ano maravilhoso e uma semana maravilhosa, que a gente possa vibrar nessa energia até o final e que cada vez mais a gente possa estar unidos em bem da causa comum, tá? Um cheiro para todo mundo. Saudades. Amém. Obrigado, povo. Boa semana a todos. Deixa eu parar a transmissão.